Marina Oliveira nunca imaginou que um dia estaria de joelhos no chão de um escritório luxuoso, implorando a um homem que mal conhecia. Mas ali estava ela, aos 24 anos, com as mãos trêmulas, segurando um contrato que mudaria sua vida para sempre. 48 horas, senhorita Oliveira. A voz fria ecoava na sala. Depois disso, eu tomo tudo. E ela sabia que ele não estava blefando. Mas voltemos ao começo dessa história. 3 dias antes, Marina enterrava seu pai, José Oliveira, um homem simples que trabalhou a vida toda como pedreiro. O pequeno cemitério do bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, estava praticamente vazio. Apenas Marina, sua melhor amiga Cláudia e alguns vizinhos curiosos. Ele era um bom homem, Mari, Cláudia sussurrou, segurando a mão da amiga enquanto o caixão descia. Marina não conseguia parar de chorar, não só pela perda, mas porque sabia que as dívidas do pai com bebida tinham deixado um rastro de destruição. O que Marina não esperava era a visita que receberia logo após o enterro. Ainda no cemitério, um homem alto, de terno preto impecável e olhos cor de gelo se aproximou. Marina Oliveira? Ele perguntou sem demonstrar qualquer emoção. Sou Rodrigo Almeida, da construtora Almeida. Seu pai devia 2 milhões de reais à minha empresa. Marina sentiu as pernas bambearem. 2 milhões? Como isso era possível? O pai dela era pedreiro, ganhava no máximo 3 mil reais por mês. Deve haver algum engano, ela conseguiu murmurar. Rodrigo tirou uma pasta preta da bolsa e estendeu para ela. Contratos assinados, promissórias, tudo aqui. Seu pai investiu em um empreendimento que fracassou. Marina folheava os papéis sem entender. As letras dançavam na sua frente. Cláudia pegou os documentos e começou a ler, ficando cada vez mais pálida. Mari, isso aqui parece real, tem até reconhecimento de firma. A cabeça de Marina rodava. Como seu pai tinha feito isso? Por que ele nunca contou nada? Nos dias seguintes, Marina tentou todas as saídas possíveis. Foi a 3 bancos diferentes pedir empréstimo. Mas com salário de professora de escola municipal, ganhando apenas R$ 2.500 por mês, ninguém emprestava nem 50 mil, quanto mais 2 milhões. Tentou vender a casa onde cresceu, uma construção simples de 2 quartos no Jardim Helena. O corretor foi direto. Olha, no máximo você tira 80 mil por essa casa, e olhe lá. Era como tentar esvaziar o oceano com uma colher de chá. Na manhã do 3º dia, Marina estava sentada na sala vazia da casa, cercada de caixas. Já tinham levado quase tudo: a televisão, a geladeira, o sofá que sua mãe tinha escolhido antes de morrer. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhorita Oliveira, aqui é Vicente, motorista do senhor Rodrigo Almeida. A voz era gentil, quase paternal. Meu patrão pediu para buscá-la. Ele tem uma proposta. Marina quis recusar, mas Vicente insistiu. Mocinha, eu acho melhor você ouvir. 48 horas acabam amanhã ao meio-dia. O escritório da construtora Almeida ficava na Avenida Paulista, em um prédio espelhado de 40 andares. Marina nunca tinha estado em um lugar tão luxuoso. As paredes eram de mármore. As secretárias usavam roupas que custavam mais que seu salário de 6 meses. Vicente a guiou até o último andar, onde Rodrigo esperava sentado atrás de uma mesa enorme de mogno. Sente-se, ele ordenou, sem levantar os olhos dos papéis que assinava. Marina se sentou na ponta da cadeira, as mãos suando frio. Eu investiguei você, Marina. Professora, solteira, sem parentes próximos. Perfeita para o que preciso. Rodrigo finalmente levantou os olhos, e Marina sentiu um frio na espinha. Aqueles olhos não tinham vida. Eram como 2 pedaços de vidro. Vou fazer uma proposta indecente. Case-se comigo por 1 ano, apenas no papel. Em troca, eu quito toda a dívida do seu pai e você mantém sua casa. Marina achou que tinha ouvido errado. Casar? Mas por quê? Rodrigo se levantou e foi até a janela, as mãos nos bolsos. Minha família me pressiona para ter uma esposa. Preciso de alguém que faça o papel em eventos, jantares, aparições públicas. Depois de 1 ano nos separamos e cada um segue sua vida. Simples assim. Mas pela forma como ele falava, Marina sabia que não seria nada simples.
e o relógio continuava correndo. Faltavam apenas 24 horas para ela perder tudo. Marina nunca imaginou que venderia sua liberdade por 80 páginas de papel timbrado. Mas ali estava ela, 3 dias depois da proposta de Rodrigo, sentada naquele escritório gelado da Avenida Paulista, com uma caneta de ouro na mão trêmula. Assine em todas as marcações amarelas, o advogado disse com voz monótona, como se estivesse vendendo um carro usado, não uma vida inteira. E Rodrigo? Ele nem olhava para ela, apenas digitava furiosamente no notebook, como se aquilo fosse mais um negócio qualquer. Cláudia tinha implorado para ela não ir naquele dia. Mari, pelo amor de Deus, isso é loucura. Você vai se vender. A amiga gritou ao telefone na noite anterior. Marina segurava o aparelho com força, sentada no chão da sala vazia. Clau, eu não tenho escolha. Amanhã ao meio-dia eles tomam a casa. É a única coisa que sobrou da minha mãe. Do outro lado da linha, ela ouvia Cláudia chorando. Então, eu vou com você. Você não vai assinar essa coisa sozinha. Mas Marina sabia que era uma batalha que precisava enfrentar sozinha. O contrato era assustador. 80 páginas de cláusulas, subcláusulas, parágrafos em letra miúda que doíam nos olhos. Marina tentava ler, mas as palavras se embaralhavam. Cláusula 7. A contratada não terá direito a demonstrações públicas de afeto, além das necessárias para a manutenção das aparências sociais. Ela leu em voz alta, a voz tremendo. Cláusula 15. A contratada dormirá em acomodações separadas e não terá acesso aos aposentos privativos do contratante. Cada palavra era uma facada. Ela não era Marina Ali, era a contratada. Nem nome ela tinha naquele papel. Rodrigo pausou a digitação e olhou para ela pela primeira vez. Leia direito. Está escrito a contratada, não Marina. Você não tem nome neste contrato. É um acordo comercial, nada mais. A frieza na voz dele congelou o sangue de Marina. Ela engoliu o choro que subia pela garganta e forçou a voz a sair firme. Onde eu assino, Senhor? Aquela palavra, Senhor, saiu amarga da sua boca. Rodrigo apontou para as marcações amarelas, sem dizer mais nada, voltando a digitar como se ela fosse invisível. Marina pegou a caneta dourada pesada demais para suas mãos calejadas de giz e apagador. A primeira assinatura foi a mais difícil. Ela pressionou a ponta do papel, mas a mão tremeu tanto que o M de Marina saiu torto. O advogado pigarreou impaciente. Senhorita, preciso que assine de forma legível. Ela respirou fundo, secou a palma da mão suada na saia simples que usava e tentou de novo. Página após página, assinatura após assinatura. Na página 42, uma lágrima caiu diretamente sobre seu nome borrando a tinta azul. Ela tentou secar rápido com a manga do casaco, mas era tarde. Rodrigo viu a lágrima no papel. Por uma fração de segundo, algo passou pelos olhos dele. Surpresa? Compaixão? Marina nunca saberia porque ele desviou o olhar tão rápido quanto tinha olhado. Continue. Foi tudo o que ele disse. E ela continuou. Assinatura 73, 74, 75. Quando finalmente chegou na última página, sua mão estava dormente e seu coração vazio. Pronto, ela sussurrou, largando a caneta sobre a mesa como se queimasse suas mãos. Do lado de fora do escritório, sentada no corredor de mármore, Cláudia esperava. Quando Marina saiu pálida e com os olhos vermelhos, a amiga se levantou de um pulo. E então? Marina não conseguiu falar, apenas mostrou a cópia do contrato que o advogado tinha dado. Cláudia folheou rapidamente, ficando mais brava a cada página. Isso aqui é desumano, Mari. Você é tratada como um objeto. Marina encostou na parede fria, fechando os olhos. Eu sei, mas agora já está feito. As duas desceram os 40 andares em silêncio, cada degrau parecendo pesar 1 tonelada. Quando chegaram ao térreo, Vicente estava encostado no carro preto, um Mercedes reluzente. Ele viu o rosto destruído de Marina e se aproximou discretamente. Sem dizer nada, tirou um lenço limpo do bolso do paletó e ofereceu para ela. Vai ficar tudo bem, mocinha. Ele sussurrou baixinho para que ninguém mais ouvisse.
Havia uma bondade genuína naqueles olhos castanhos que Marina não tinha visto em mais ninguém naquele prédio maldito. Obrigada, seu Vicente, ela conseguiu dizer, segurando o lenço como se fosse uma boia no meio do oceano. E enquanto Cláudia a abraçava ali na calçada da Paulista, com pessoas passando apressadas ao redor delas, Marina se perguntava em que pesadelo tinha entrado. Em 7 dias, ela seria a esposa de Rodrigo Almeida. E o pior, nem o próprio marido saberia seu nome completo. O vestido branco custou R$ 150 na loja de noivas do Brás. Marina tinha encontrado ele no fundo da arara, um modelo simples de cetim com uma florzinha de tecido na cintura. A vendedora até tentou empurrar um mais caro, mas quando viu a cara de Marina, entendeu tudo. É o que eu tenho, moça, Marina disse, segurando as últimas notas que restavam na carteira. Naquele momento, olhando-se no espelho do provador, ela mal reconheceu a própria imagem. Uma noiva sem brilho nos olhos casando-se com um homem que nem sequer fingia se importar. O casamento estava marcado para as 10 horas da manhã de uma sexta-feira no cartório da Sé, centro de São Paulo. Rodrigo nem se deu ao trabalho de ir de terno completo. Apareceu de calça social e camisa branca sem gravata, como se tivesse saído direto de uma reunião qualquer. Marina chegou 15 minutos adiantada com Cláudia, que insistiu em ir mesmo sem ser convidada. Você acha mesmo que eu ia deixar você fazer isso sozinha? A amiga disse, segurando firme a mão de Marina na escadaria do cartório. Dentro do saguão, apenas mais 3 pessoas esperavam. Vicente, o motorista, um advogado que Marina nunca tinha visto, e uma mulher loira de óculos escuros sentada no canto. A mulher dos óculos escuros era Isabela Mendes, ex-cunhada de Rodrigo. Ela observava tudo, com um sorriso discreto nos lábios, como quem assiste a uma peça de teatro ruim. Ninguém sabia que ela estava ali, escondida atrás de uma coluna, registrando cada segundo daquele circo. Perfeito, ela sussurrou para si mesma, quando viu Marina entrar com aquele vestido barato. Ele nunca vai se apegar a uma coitada dessas. Isabela tinha seus próprios planos para Rodrigo, e aquele casamento de mentira era exatamente o que ela precisava para mantê-lo longe de qualquer mulher de verdade. O juiz era um senhor de uns 60 anos, careca e entediado. Ele mal olhou para os noivos quando eles entraram na pequena sala. Documentos, pediu estendendo a mão. Rodrigo entregou tudo já organizado em uma pasta, eficiente como sempre. O juiz conferiu rapidamente, suspirou e começou a ler o texto padrão com voz monótona. Rodrigo Almeida, aceita Marina Oliveira como sua legítima esposa? Rodrigo estava olhando para o celular digitando algo. Aceito, ele disse sem levantar os olhos da tela, como quem confirma um pedido de almoço. Quando chegou a vez de Marina, o mundo pareceu parar. Marina Oliveira, aceita Rodrigo Almeida como seu legítimo esposo? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Cláudia apertou o braço da amiga. O juiz pigarreou impaciente. Vicente, que estava encostado na parede, fechou os olhos como se estivesse rezando. Rodrigo finalmente levantou o olhar do celular, uma sobrancelha erguida em irritação. Foi quando Marina sussurrou, tão baixo que quase ninguém ouviu. Aceito. O juiz suspirou aliviado. Pelos poderes que me são conferidos, eu os declaro marido e mulher. Nem sequer mencionou o beijo. Todos sabiam que aquilo seria ridículo demais até para aquela farsa. A cerimônia toda durou 8 minutos. 8 minutos para vender sua vida, Marina pensou enquanto assinava o registro de casamento. Quando saíram do cartório, ela percebeu que não tinha buquê, não tinha arroz sendo jogado, não tinha fotógrafo. Tinha apenas o sol quente de novembro batendo no rosto e a sensação de vazio no peito. Cláudia a puxou para um canto. Mari, a gente ainda pode desfazer isso. Você não precisa... Mas Marina balançou a cabeça. Já está feito, Clau. Agora eu sou a senhora Almeida. O nome soou estranho, errado, como uma roupa de tamanho errado que nunca serviria direito. Foi quando Vicente se aproximou, discreto como sempre. Ele carregava um buquê de margaridas brancas, flores simples e bonitas. Todo casamento merece flores, mocinha,
ele disse com um sorriso gentil nos lábios. Mesmo os diferentes. Marina pegou o buquê com as mãos tremendo, e pela primeira vez naquela manhã horrível, um sorriso verdadeiro apareceu no seu rosto. Obrigada, seu Vicente. O senhor não precisava. O velho motorista deu de ombros. Eu sei que não precisava, mas quis. Cláudia abraçou Marina ali mesmo, na calçada movimentada da Sé, e as duas choraram juntas enquanto pessoas passavam apressadas sem nem notar. Rodrigo já estava dentro do carro, novamente no celular. Quando Marina entrou no banco de trás segurando o buquê, ele nem olhou. Vicente, leve a senhora para o apartamento. Preciso voltar para o escritório. Marina sentiu o estômago revirar. Mas hoje é nosso. Ela não conseguiu terminar a frase. Rodrigo finalmente olhou para ela, aqueles olhos gelados sem mostrar nenhuma emoção. Hoje é um dia de trabalho como qualquer outro. Alguém vai buscar suas coisas na casa da Penha amanhã. A empregada vai mostrar seu quarto. E desceu do carro sem se despedir. Marina viu pela janela ele entrar novamente no prédio espelhado, o terno impecável, a postura ereta. Enquanto Vicente ligava o carro, ela olhou para o buquê de margaridas no colo e sussurrou para si mesma. O que eu fiz? Cláudia, sentada ao lado dela, não tinha resposta. E pela primeira vez, Marina percebeu que tinha acabado de se casar com um completo estranho, que nem sabia qual era seu sobrenome verdadeiro. Marina estava na janela do quarto do resort, olhando para o mar quando percebeu que estava chorando. Não era um choro de soluços, era só lágrimas escorrendo silenciosas, enquanto ela fingia ao telefone que estava tudo bem. Clau, é lindo aqui. Nunca vi um lugar tão bonito na minha vida. Ela mentia, a voz falhando no final. Do outro lado da linha, Cláudia suspirou. Mari, você está chorando. Eu estou ouvindo na sua voz. Marina limpou o rosto rapidamente, como se a amiga pudesse vê-la. Estou só emocionada. É a lua de mel, né? Mas as duas sabiam a verdade. Aquilo não era lua de mel. Era prisão com vista para o mar. O resort ficava em Porto de Galinhas, Pernambuco. 5 estrelas, piscinas infinitas, coqueiros balançando com a brisa. A família Almeida tinha exigido a viagem para manter as tradições. A mãe de Rodrigo, Dona Beatriz, tinha ligado pessoalmente. Rodrigo, todos os Almeida fazem lua de mel no Nordeste. É tradição de família. Rodrigo tinha resistido, mas a velha senhora não aceitava não como resposta. Foi assim que Marina se viu em um avião pela primeira vez na vida, sentada ao lado de um marido que passou o voo inteiro trabalhando no notebook, fones de ouvido nos ouvidos, como se ela fosse invisível. Eles tinham suítes separadas, é claro. Marina ficou na suíte 312. Rodrigo na 315, 3 portas de distância. É para manter as aparências, ele tinha explicado friamente quando chegaram. Se alguém perguntar, diga que eu ronco e você tem sono leve. Marina mal conseguiu responder, ainda impressionada com o tamanho do quarto. Ela nunca tinha visto uma cama tão grande, um banheiro com banheira de hidromassagem, uma varanda com rede e vista direta para a praia. Era tudo tão bonito que doía. Bonito e vazio, como uma foto de revista que você nunca vai poder tocar de verdade. No primeiro café da manhã, Marina tentou puxar conversa. Ela desceu às 7 da manhã, animada porque tinha acordado com o barulho das ondas. Rodrigo já estava lá, mesa isolada no canto, notebook aberto ao lado do prato. Bom dia, Marina disse, sentando-se na frente dele com um sorriso tímido. Rodrigo olhou para ela por cima da tela, acenou com a cabeça e voltou a digitar. Marina tentou de novo. A praia é linda, né? Pensei que a gente poderia... Rodrigo fechou o notebook com um estalo seco, pegou o celular e se levantou. Tenho reuniões amanhã toda, aproveite o resort. E saiu, deixando o café dele pela metade, e Marina sozinha com um croissant, que de repente não tinha mais gosto de nada. Foi no terceiro dia que Marina viu o mar de perto pela primeira vez. Ela tinha ficado no quarto os 2 primeiros dias, com medo, vergonha, sem saber o que fazer. Mas naquela manhã, depois de mais um café da manhã sozinha, ela decidiu que não ia desperdiçar aquele paraíso, trancada entre 4 paredes. Desceu para a praia descalça,
a areia branca e quente entre os dedos dos pés. Quando a primeira onda molhou seus pés, Marina não conseguiu segurar. Ela riu alto como uma criança e começou a correr na beirada da água, os braços abertos, o cabelo voando com o vento salgado. Pela primeira vez em semanas, ela se sentiu livre. O que Marina não sabia era que Vicente estava observando tudo de longe. O motorista tinha ido junto na viagem. Afinal, alguém precisava dirigir o carro alugado que Rodrigo insistiu em ter para emergências. Vicente pegou o celular e começou a gravar. Marina pulando as ondas, rindo sozinha, girando na areia como se estivesse dançando com o mar. 5 minutos de vídeo puro e genuíno de felicidade. Quando ela finalmente voltou para o resort, encharcada e radiante, Vicente já tinha um plano. Naquela noite ele bateu na porta da suíte 315. Rodrigo atendeu de roupão, copo de uísque na mão, olheiras fundas. Vicente? Aconteceu algo? O motorista entrou sem pedir licença e estendeu o celular. Precisa ver isso, patrão. Rodrigo pegou o aparelho irritado, mas quando o vídeo começou ele congelou. Ali estava Marina, correndo na praia, rindo daquele jeito solto e feliz. O sol batendo no rosto dela, os olhos brilhando, os pés descalços na areia. Rodrigo assistiu uma vez, depois assistiu de novo, e de novo. Vicente ficou ali parado, observando o patrão assistir aquele vídeo 12 vezes seguidas, cada vez mais devagar, cada vez prestando atenção em mais detalhes. Ela nunca tinha visto o mar, patrão, Vicente disse baixinho, quebrando o silêncio. 24 anos de vida e nunca tinha colocado o pé na praia. Rodrigo não respondeu, apenas continuou olhando para a tela, agora pausada na imagem de Marina, com os braços abertos e um sorriso enorme no rosto. Pela primeira vez em 5 anos desde que Camila morreu, Rodrigo sentiu algo diferente no peito. Não era amor, ainda não, mas era curiosidade, interesse, culpa. Ele não sabia nomear. Vicente pegou o celular de volta e foi até a porta. Veja o que está perdendo, patrão. E saiu deixando Rodrigo sozinho naquela suíte luxuosa, com um copo de uísque pela metade e uma insônia que só piorava. Ele foi até a varanda, olhou para as 3 portas à esquerda onde Marina provavelmente estava dormindo e pela primeira vez se perguntou: quem é essa mulher que eu casei? Mas o orgulho era maior que a curiosidade e ele voltou para dentro sem bater na porta 312. Ainda não era a hora. O grito de Marina cortou o ar da tarde como uma lâmina. Um grito abafado, desesperado, que foi engolido pela água da piscina antes que pudesse chegar longe. Rodrigo estava na área de descanso, a 50 metros dali, fingindo ler um relatório quando, na verdade, observava ela de longe há 20 minutos. Quando viu o corpo dela desaparecer na parte funda da piscina, o relatório caiu no chão e seus pés já estavam correndo antes mesmo que seu cérebro processasse o que estava acontecendo. Marina! Ele gritou, e havia pânico real naquela voz que nunca demonstrava emoção. Tinha sido um acidente idiota, daqueles que acontecem em segundos. Marina estava sentada na beirada da piscina molhando os pés, aproveitando o sol da tarde. Uma criança passou correndo, esbarrou nela sem querer, e Marina perdeu o equilíbrio. Ela tentou se agarrar em algo, mas suas mãos só encontraram ar. A queda pareceu acontecer em câmera lenta. Seu corpo bateu na água de costas, bem na parte que marcava 2,5 metros de profundidade. Marina entrou em pânico imediatamente. Ela nunca tinha aprendido a nadar. Na zona leste de São Paulo não tinha piscina, e o mar ela só conheceu 3 dias atrás. Debaixo da água tudo era silêncio e desespero. Marina tentava subir, mas não sabia para onde era cima. Seus braços batiam sem direção, suas pernas chutavam o vazio. A água entrava pelo nariz, pela boca, queimando a garganta. Eu vou morrer. O pensamento atravessou sua mente com clareza assustadora. Vou morrer afogada em uma piscina de resort depois de me casar com um homem que nem sabe meu sobrenome. A ironia era tão absurda que ela quase riu. Mas aí a água encheu seus pulmões e tudo ficou escuro. Rodrigo pulou na piscina sem tirar nada. Tênis, relógio de 50 mil reais, camisa de linho importada, nada disso importava. Ele mergulhou fundo,
os olhos ardendo com o cloro, procurando desesperadamente. Foi quando viu o vestido branco de Marina flutuando como um fantasma no fundo. Ele nadou mais rápido do que nunca tinha nadado, segurou ela pela cintura e puxou para cima com toda a força que tinha. Quando quebraram a superfície, Marina estava completamente mole, os lábios arroxeados, os olhos fechados. "Alguém chama uma ambulância!" Rodrigo gritou enquanto arrastava Marina para fora da piscina. As pessoas ao redor começaram a se aglomerar, celulares gravando, vozes gritando ao mesmo tempo. Rodrigo deitou ela no chão de pedra quente, verificou se ela estava respirando. Não estava. Sem pensar duas vezes, ele inclinou a cabeça dela para trás, tampou o nariz dela com os dedos e colocou sua boca sobre a dela. Respiração boca a boca. 1, 2, 3 vezes. "Vamos, Marina. Vamos!" Ele implorava entre uma respiração e outra, as mãos tremendo descontroladamente. Foi na 5ª respiração que Marina tossiu. Água salgada saiu da boca dela em jorros, e ela virou de lado, vomitando e tossindo ao mesmo tempo. Rodrigo segurou ela pelos ombros, ajudando ela a se sentar. "Calma, calma. Você está segura agora", ele repetia, a voz embargada de uma forma que ele não reconhecia. Marina abriu os olhos devagar, ainda tossindo, os pulmões ardendo como fogo. A primeira coisa que ela viu foi o rosto de Rodrigo a centímetros do dela, molhado, os olhos arregalados de medo e... Estava chorando? Havia lágrimas misturadas com a água da piscina escorrendo pelo rosto dele. "Você..." Marina tentou falar, mas tossiu de novo. "Você está chorando?" Rodrigo piscou como se estivesse acordando de um transe e se afastou imediatamente. Ele passou as mãos no rosto com raiva, como se pudesse apagar aquele momento de fraqueza. "Não seja ridícula", ele disse, a voz voltando àquele tom frio e controlado. "É água da piscina", mas suas mãos ainda tremiam quando ele a ajudou a se levantar. Marina cambaleou tonta e ele a segurou firme pela cintura. Por um momento, apenas um momento, ela sentiu que ele não queria soltá-la. Vicente apareceu correndo com toalhas, Cláudia logo atrás dele. A amiga tinha chegado de surpresa naquela manhã, dizendo que não aguentava ficar em São Paulo sabendo que Marina estava sofrendo sozinha. "Meu Deus, Mari, o que aconteceu?" Cláudia gritou, pegando a amiga dos braços de Rodrigo e envolvendo ela em uma toalha enorme. Marina tremia da cabeça aos pés, parte pelo frio, parte pelo susto. Rodrigo ficou ali parado, pingando água, olhando para as próprias mãos que ainda tremiam. Vicente se aproximou dele e sussurrou baixinho só para ele ouvir. "Eu vi nos olhos do senhor, patrão. Vi quando ela caiu. Vi o desespero. Esse homem está apaixonado e nem sabe ainda." Rodrigo virou para Vicente com olhos de fúria. "Não fale besteira, Vicente." Mas ele não conseguiu sustentar o olhar do motorista e foi o primeiro a desviar, porque no fundo, em algum lugar que ele tinha trancado há 5 anos, Rodrigo sabia que Vicente tinha razão. E isso o apavorava mais do que ver Marina afundando na piscina. A taça de champanhe brilhava sob a luz das velas como ouro líquido. Marina olhava para ela com desconfiança, sentada naquela mesa ridiculamente romântica que a equipe do resort tinha preparado. Rosas vermelhas, velas flutuantes, vista para o mar ao pôr do sol. Tudo perfeito. Tudo falso. "É para as fotos da revista Caras", Rodrigo tinha explicado mais cedo, ajustando a gravata azul marinho. "Minha mãe vendeu a exclusividade da nossa lua de mel. Sorria para as câmeras e finja que está feliz." Marina tinha apenas concordado com a cabeça, sem forças para discutir. Mas agora, sentada ali com um vestido emprestado por Cláudia, ela olhava aquela taça e pensava, por que não? O fotógrafo já tinha tirado umas 50 fotos. Rodrigo segurando a mão dela sobre a mesa. Rodrigo olhando nos olhos dela. Rodrigo quase sorrindo enquanto brindavam. Tudo ensaiado, tudo calculado. Quando o fotógrafo finalmente foi embora, Rodrigo soltou a mão de Marina como se queimasse. "Desculpe, faz parte do show", ele murmurou, pegando o cardápio. Marina pegou a taça de champanhe e tomou um gole grande. Depois outro. E mais outro. Rodrigo levantou os olhos do cardápio. "Você já bebeu champanhe antes?"
Marina balançou a cabeça, sentindo as bolinhas subirem pelo nariz. Primeira vez. Rodrigo franziu a testa. Talvez devesse ir devagar. Mas Marina já estava enchendo a taça de novo. Por quê? Não estamos celebrando nosso amor verdadeiro? Ela disse com ironia e virou a segunda taça inteira. 15 minutos depois, Marina estava visivelmente tonta. Suas bochechas estavam rosadas, seus olhos brilhavam demais, e ela ria de coisas que não tinham graça nenhuma. Sabe o que é engraçado, Rodrigo? Ela disse, arrastando as palavras. A gente está casado há uma semana, e você nunca perguntou qual é a minha comida favorita, ou minha cor preferida, ou se eu tenho medo de alguma coisa. Rodrigo mexeu no risoto que tinha esfriado no prato. Isso não estava no contrato, ele respondeu baixo. Marina riu, mas era uma risada triste. Não estava mesmo. E pegou a garrafa para servir mais. Mas Rodrigo segurou o pulso dela gentilmente. Chega, Marina, você vai se arrepender amanhã. Foi quando aconteceu algo inesperado. Marina começou a cantarolar. Baixinho no começo, depois, um pouco mais alto. Era uma melodia triste e bonita, sem letra, só a voz dela preenchendo o silêncio constrangedor entre eles. Rodrigo parou com o garfo no ar. O que é isso? Marina sorriu, os olhos meio fechados. Uma música que eu fiz. Eu componho às vezes, sabia? Quando estou triste, eu pego o violão da minha mãe e invento músicas que ninguém nunca vai ouvir. E continuou cantarolando, batucando levemente na mesa, perdida no próprio mundo de champanhe e tristeza. Pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo realmente escutou música. Não como som de fundo, mas como algo que tocava dentro do peito. A voz de Marina era rouca, desafinava em algumas notas, mas tinha algo de verdadeiro ali. Algo que ele tinha esquecido que existia. Ele se pegou inclinando para a frente, prestando atenção em cada nota, cada pausa, cada respiração dela. Quando ela terminou, ele sussurrou sem pensar. Sua voz é bonita. Marina abriu os olhos surpresa, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Sério? Rodrigo acenou com a cabeça, e pela primeira vez, algo parecido com um sorriso genuíno apareceu no canto da boca dele. Marina, desinibida pelo álcool, apoiou o queixo na mão e olhou diretamente nos olhos dele. Você também é bonito quando não está bravo, sabia? Rodrigo piscou, completamente desconcertado. Ninguém falava com ele daquele jeito. Ele abriu a boca para responder, mas Marina continuou. Na verdade, você é bonito sempre. Mas quando está bravo, você fica com uma ruga aqui. Ela apontou para o próprio senho franzido. Que faz você parecer com aquele ator. Como é o nome? Aquele do filme de advogado. Rodrigo não conseguiu segurar. Ele riu. Uma risada curta e surpresa, mas real. Vicente, que observava de longe na área do bar, quase deixou cair o copo que segurava. Meu Deus! Ele sussurrou para Cláudia, que estava ao lado dele. Eu nunca tinha visto ele rir. 5 anos trabalhando para ele, nunca. Mas o momento mágico durou pouco. Marina ficou pálida de repente, levou a mão à boca e se levantou cambaleando. Eu não estou me sentindo bem. Rodrigo se levantou num pulo. Marina? E foi quando aconteceu. Ela vomitou. Bem ali em cima do sapato italiano de couro legítimo que Rodrigo tinha comprado em Milão e custou R$5.000. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Marina olhou para o sapato dele, depois para o rosto dele, e começou a chorar. Me desculpa, me desculpa, me desculpa, ela repetia entre soluços, tentando limpar o sapato com o guardanapo, só piorando tudo. Rodrigo ficou parado por 3 segundos, que pareceram uma eternidade. Vicente já estava vindo para ajudar, com aquela cara de quem ia defender Marina do patrão bravo. Cláudia tinha se levantado da mesa dela, pronta para arrastar a amiga dali. Mas então Rodrigo fez algo que ninguém esperava. Ele começou a rir. Não uma risadinha contida, mas uma gargalhada verdadeira, daquelas que vêm de dentro da barriga. Ele ria tanto que teve que segurar na cadeira. R$5.000, ele disse entre risadas. R$5.000 de sapato italiano, destruído por champanhe regurgitado. Marina parou de chorar, confusa. Você não está bravo?
Rodrigo tirou os sapatos, jogou eles embaixo da mesa e ficou descalço ali mesmo, no restaurante 5 estrelas. Estou bravo com os sapatos por custarem tanto, ele disse ainda rindo, mas não com você. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele estendeu a mão para ela de verdade, não para as câmeras. Vem, vamos te levar para o quarto antes que você destrua minha calça também. Marina pegou a mão dele, rindo e chorando ao mesmo tempo, tropeçando nos próprios pés. E enquanto Vicente e Cláudia observavam aquele homem de gelo carregar uma Marina bêbada escada acima, com ela cantarolando a música triste nos ouvidos dele, os dois tiveram o mesmo pensamento. Talvez ainda tenha esperança para esses dois. O trovão explodiu tão alto que Marina acordou gritando. Ela se sentou na cama de um pulo, o coração batendo descontrolado, as mãos agarrando o lençol como se fosse uma proteção. Lá fora, a tempestade tropical castigava Porto de Galinhas com uma fúria que ela nunca tinha visto. O vento sacudia as janelas, a chuva batia no vidro como pedras, e os relâmpagos iluminavam o quarto inteiro a cada 5 segundos. Marina puxou os joelhos contra o peito, tentando controlar a respiração. Ela sempre teve medo de trovão, desde criança, desde a noite em que a mãe morreu durante uma tempestade igual a essa. Eram 3 da manhã quando alguém bateu na porta. Marina enxugou as lágrimas rapidamente, sem saber se deveria atender. Marina? Sou eu. A voz de Rodrigo do outro lado soou diferente, sem aquela frieza de sempre. Ela abriu a porta devagar e ele estava ali de pijama, os cabelos bagunçados, uma preocupação genuína nos olhos. Seu quarto está alagando. A janela quebrou com o vento. Marina olhou para trás e finalmente percebeu a poça de água se formando perto da varanda. Eu nem tinha visto, ela sussurrou. Rodrigo entrou, avaliou o estrago e balançou a cabeça. Você vai ter que dormir na minha suíte. Não tem outro quarto disponível no resort. 5 minutos depois, Marina estava parada no meio da suíte 315, segurando sua mochila pequena com as 2 mãos. Ela tinha se trocado rapidamente, colocando o pijama mais decente que tinha. Mais decente para Marina significava uma calça de moletom velha e uma camiseta grande com estampa de gatinhos que ela tinha ganhado de Cláudia no Natal passado. Quando saiu do banheiro, Rodrigo estava arrumando travesseiros extras no sofá. Ele olhou para ela, viu a camiseta de gatinhos e algo estranho aconteceu. Ele achou adorável, mas disfarçou rápido. Você fica com a cama. Eu durmo no sofá. Marina balançou a cabeça. Não, eu não posso. Outro trovão explodiu e ela pulou soltando um gritinho baixo. Rodrigo viu o medo real nos olhos dela. Você tem medo de tempestade. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Marina mordeu o lábio envergonhada. Minha mãe morreu numa noite de tempestade. Eu tinha 7 anos, desde então eu... Ela não terminou a frase porque outro relâmpago iluminou tudo, seguido de um trovão que fez as paredes tremerem. Marina se encolheu, abraçando a si mesma. Rodrigo ficou parado por um momento, travando uma batalha interna. Então ele suspirou e foi até a cama. Vem aqui. Marina olhou para ele confusa. Como? Ele deu um tapinha no lado vazio da cama enorme. Senta aqui. Se você precisa conversar para não pensar na tempestade, então vamos conversar. Marina sentou na beirada da cama, mantendo uma distância segura. Rodrigo estava encostado na cabeceira, os braços cruzados, olhando para o teto. O silêncio entre eles era estranho, mas não desconfortável. Foi Marina quem quebrou primeiro. Posso te perguntar uma coisa? Rodrigo acenou com a cabeça. Por que você aceitou fazer isso? O casamento de mentira, digo. Você é rico, poderoso. Por que precisa de uma esposa falsa? Rodrigo fechou os olhos e Marina achou que ele não ia responder. Mas então ele começou a falar, a voz baixa, quase um sussurro. Minha família não me deixa em paz. 5 anos atrás, minha noiva morreu em um acidente de carro. Estava voltando da nossa lua de mel em Campos do Jordão. Marina prendeu a respiração. Ela não sabia disso. Meu Deus, Rodrigo, eu sinto muito. Ele continuou como se ela não tivesse falado. Ela se chamava Camila.
Estávamos juntos desde a faculdade. Eu trabalhava demais, sempre trabalhei. Naquela viagem, eu passei metade do tempo no telefone resolvendo problemas da empresa. Na volta, a gente discutiu. Ela disse que eu amava mais o trabalho do que ela. Rodrigo abriu os olhos, mas continuou olhando para o teto. Começou a chover. Ela dirigia nervosa, rápido demais. Eu pedi para ela diminuir a velocidade. Ela não me ouviu. E então, ele não terminou. Mas não precisava. Marina entendeu tudo. A culpa me consumiu. Rodrigo continuou. Eu me joguei no trabalho ainda mais, porque era a única coisa que fazia sentido. Minha mãe começou a me pressionar para namorar de novo. Dizia que eu precisava seguir em frente. Mas eu não conseguia. Toda vez que uma mulher se aproximava, eu via o rosto da Camila. Até que eu tive a ideia do contrato. Um casamento sem sentimentos, sem risco de me apegar, sem risco de perder alguém de novo. Ele virou a cabeça e olhou para Marina pela primeira vez. Era para ser simples, era para ser só negócio. A forma como ele disse "era" fez o coração de Marina acelerar. Marina puxou as pernas para cima da cama, abraçando os joelhos. "Posso te contar um segredo também?" Rodrigo acenou. "Eu nunca namorei, nunca beijei ninguém antes de você naquele dia na praia." Rodrigo se virou completamente para ela, surpreso. "Como assim nunca?" Marina deu de ombros. "Meu pai bebia muito depois que minha mãe morreu. Eu passei a adolescência inteira cuidando dele, trabalhando para pagar as contas. Não sobrava tempo para paquera ou namoro. E eu tinha essa ideia romântica de que ia esperar o amor verdadeiro, sabe? Como nos filmes que minha mãe assistia." Ela riu sem humor. "Que idiota, né? Acabei vendendo minha primeira vez em um contrato." A tempestade continuava lá fora, mas dentro daquele quarto algo estava mudando. Rodrigo sentou-se mais perto dela, mais perto do que nunca tinha sentado. "Marina, olha para mim." Ela levantou os olhos e ele estava sério, mas não frio. Era uma seriedade diferente. "Você não é idiota. Você é a pessoa mais pura que eu já conheci. Em um mundo onde todo mundo mente, manipula, usa os outros, você ainda acredita em amor verdadeiro. Isso não é idiotice, é coragem." Marina sentiu as lágrimas subirem de novo, mas dessa vez não eram de tristeza. "Você realmente acha isso?" Rodrigo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos, e Marina percebeu que aquelas mãos não tremiam mais. Estavam firmes, quentes, reais. "Eu acho." Eles ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois conseguiu medir. Marina apoiou a cabeça no ombro de Rodrigo e ele não se afastou. Pelo contrário, passou o braço ao redor dela, puxando-a mais perto. "Não foi sua culpa, Rodrigo," Marina sussurrou no escuro. "O acidente da Camila não foi culpa sua." Rodrigo apertou ela com mais força e Marina sentiu algo molhado cair no topo da cabeça dela. Ele estava chorando, silenciosamente, mas estava. "Obrigado," foi tudo que ele conseguiu dizer. E pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo Almeida deixou alguém vê-lo quebrar. A tempestade continuou a noite toda. Mas Marina não teve mais medo, porque ela adormeceu ali, aninhada no peito de Rodrigo, ouvindo o coração dele bater firme e constante. E Rodrigo também dormiu. Pela primeira vez desde a morte de Camila, ele dormiu a noite inteira sem pesadelos, sem insônia, sem acordar às 3 da manhã com o peso da culpa. Quando Vicente bateu na porta às 8 da manhã trazendo café, ele encontrou os dois ainda dormindo, abraçados, com o sol da manhã entrando pela janela e iluminando aquela cena que parecia saída de um sonho. O velho motorista sorriu, fechou a porta devagar e sussurrou para si mesmo: "Graças a Deus." O amanhecer na praia de Porto de Galinhas tinha cores que Marina nunca imaginou que existissem. Laranja misturado com rosa, roxo claro se derramando no horizonte. O céu parecendo uma pintura que alguém tinha feito só para eles dois. Ela estava sentada na areia ainda úmida da chuva da noite anterior, os joelhos dobrados, os braços ao redor das pernas. Rodrigo estava ao lado dela, calça social arregaçada até os joelhos, os pés descalços tocando a espuma das ondas que vinham e iam. Nenhum dos dois tinha conseguido dormir depois das 6 da manhã. Simplesmente levantaram,
Se olharam e, sem dizer nada, desceram para a praia. Me ensina a ver o nascer do sol como você vê? Marina perguntou de repente, quebrando o silêncio confortável que tinha se instalado entre eles. Rodrigo virou o rosto para ela, confuso. Como assim? Marina apontou para o horizonte. Você fica olhando para o sol nascer como se estivesse procurando alguma coisa. Como se tivesse uma resposta ali. O que você vê que eu não vejo? Rodrigo olhou de volta para o mar pensativo. Por um longo momento ele não disse nada. Então, com uma voz tão baixa que quase se perdeu no barulho das ondas, ele respondeu: Eu não vejo nada bonito há anos, Marina. Não de verdade. Eu olho, mas não vejo. Apenas existo. Marina sentiu o peito apertar com aquela confissão. E agora? Ela sussurrou. Rodrigo finalmente virou completamente para ela, e havia algo diferente naqueles olhos que sempre foram de gelo. Havia calor. Havia vida. Agora, desde que você apareceu, eu comecei a ver de novo. Marina sentiu o coração disparar. Rodrigo. Ele levantou a mão, afastando uma mecha de cabelo que o vento tinha jogado no rosto dela. Você me assusta, sabia? Marina prendeu a respiração. Por quê? Rodrigo deu um sorriso triste. Porque você me faz sentir coisas que eu jurei que nunca mais ia sentir. Porque quando você quase se afogou naquela piscina, eu senti que era eu que estava morrendo. Porque quando você canta aquela música triste, eu quero pedir para você nunca parar. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, pesadas de significado. Marina não conseguia desviar o olhar. Rodrigo, eu... Mas ele não deixou ela terminar. Inclinou-se devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Marina não recuou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. O beijo começou suave, hesitante, como se os dois tivessem medo de quebrar algo precioso. Mas então Marina soltou um suspiro pequeno, e Rodrigo aprofundou o beijo, puxando ela para mais perto, as mãos dele tremendo enquanto seguravam o rosto dela. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Rodrigo encostou a testa na dela, os olhos ainda fechados. Se eu fizer isso, ele sussurrou, a voz rouca. Se eu cruzar essa linha, eu não vou conseguir mais fingir que você não importa. Marina abriu os olhos, e eles estavam brilhando, mas não de lágrimas, de determinação. Ela colocou as mãos sobre as dele. Então não finja. Foi tudo que Rodrigo precisava ouvir. Ele a beijou de novo, dessa vez com urgência, com anos de solidão se derretendo naquele contato. Ele a pegou no colo sem esforço, e Marina enlaçou as pernas na cintura dele, os braços ao redor do pescoço, sem se importar que ainda estavam na praia, que o sol estava nascendo, que alguém poderia ver. Rodrigo a carregou de volta para o resort, subindo as escadas sem parar de beijá-la. Tropeçando 2 vezes, mas rindo contra a boca dela. Quando chegaram na suíte 315, ele a colocou no chão com cuidado. Marina estava com as bochechas vermelhas, a respiração acelerada, os olhos brilhando de uma forma que fazia ela parecer ainda mais bonita. Rodrigo trancou a porta, e quando se virou de volta para ela, parou. As mãos dele tremiam de novo. Marina, eu preciso saber. Você tem certeza? Marina deu um passo em direção a ele. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Foi quando Rodrigo viu a mão dela tremendo também. Ele segurou aquela mão pequena entre as suas. Por que você está tremendo? Marina engoliu em seco e desviou o olhar. Eu já te disse, eu nunca... A voz dela falhou. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, você está dizendo que você é... Ela acenou com a cabeça, as bochechas ainda mais vermelhas. Eu queria esperar o amor verdadeiro. Que idiota, né? 24 anos e ainda... Rodrigo colocou o dedo nos lábios dela, fazendo ela parar de falar. Olha para mim. Ela levantou os olhos e Rodrigo estava sério, mas não da forma fria de antes. Você não é idiota. Você é a pessoa mais pura, mais honesta, mais linda que eu já conheci. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. E eu não mereço isso. Não mereço ser o primeiro. Não depois de como eu te tratei.
Não depois do contrato, das humilhações, de tudo. Marina colocou as mãos sobre as dele. Mas e se eu quiser que seja você? E se eu estiver me apaixonando por você? O tempo parou. Rodrigo olhou nos olhos dela por longos segundos, procurando qualquer sinal de dúvida. Não encontrou. Marina Oliveira? Ele disse, a voz embargada. Se fizermos isso, tudo muda. O contrato deixa de existir. Eu não vou conseguir te deixar ir embora daqui a 1 ano. Você entende? Marina sorriu, e era o sorriso mais lindo que Rodrigo já tinha visto na vida. Então é bom você rasgar aquele contrato maldito. E ela o puxou para outro beijo, esse mais ousado, mais confiante. Rodrigo a pegou no colo de novo, a carregou até a cama e a deitou com cuidado como se ela fosse feita de cristal. Eu vou ter cuidado, ele prometeu, beijando a testa dela, as bochechas, o pescoço. Se você quiser parar a qualquer momento... Marina puxou ele para mais perto. Não vou querer parar. A noite que se seguiu foi de uma ternura que nenhum dos dois conhecia. Rodrigo foi paciente, cuidadoso, apagando cada medo de Marina com beijos e palavras sussurradas. E Marina se entregou completamente, confiando naquele homem que tinha começado como um estranho frio e que agora segurava ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando finalmente adormeceram, já eram 4 da manhã. Marina estava aninhada no peito de Rodrigo, a cabeça dele apoiada em cima da dela, os corpos entrelaçados como se tivessem sido feitos para se encaixar. E pela primeira vez em 5 anos, Rodrigo Almeida dormiu a noite inteira sem acordar uma vez. Sem pesadelos, sem culpa, apenas paz. Marina tinha trazido paz, mas o que nenhum dos dois sabia era que, enquanto eles dormiam abraçados naquela suíte, uma ligação estava prestes a destruir tudo. O celular de Rodrigo tocou às 9 da manhã, cortando o silêncio daquele quarto onde 2 corações finalmente tinham se encontrado. Marina ainda dormia, o rosto relaxado, um pequeno sorriso nos lábios, a mão pousada sobre o peito de Rodrigo. Ele estava acordado há uns 20 minutos, apenas observando ela dormir, pensando como tinha sido idiota de quase desperdiçar aquilo. O celular estava na mesa de cabeceira, vibrando insistentemente. Rodrigo se esticou com cuidado para não acordar Marina. Viu o nome na tela e franziu a testa. Isabela. A ex-cunhada que ele mal falava há anos. Por que ela estaria ligando? Rodrigo atendeu sem pensar, colocando no viva-voz enquanto se levantava devagar da cama. Isabela, são 9 da manhã de um sábado. O que você quer? A voz que veio do outro lado era doce como mel envenenado. Bom dia, Rodrigo. Espero não estar interrompendo sua lua de mel. Havia um tom de escárnio que ele não gostou. Vá direto ao ponto. Isabela riu. Uma risada fria que fez algo no estômago de Rodrigo revirar. Está aproveitando sua prostituta contratada? Espero que esteja, porque você pagou caro por ela. Rodrigo sentiu a raiva subir. Cuidado com o que você fala, Isabela. Mas ela continuou implacável. Oh, Rodrigo, sempre tão protetor com suas coisas. Mas me diga uma coisa. Como está a Marina? Ela já te contou que a dívida que você usou para comprá-la nunca existiu? O mundo de Rodrigo parou. O que você disse? Isabela suspirou, satisfeita com a reação. A dívida, querido. 2 milhões de reais que o pai da coitada supostamente devia à sua construtora. Eu forjei tudo. Os contratos, as promissórias, as assinaturas, tudo falso. Rodrigo ficou branco. Você fez o quê? Isabela riu de novo. Eu te protegi, meu amor. Depois que minha irmã morreu, você estava se destruindo. Qualquer mulher interesseira poderia se aproveitar de você. Então eu criei o casamento perfeito. Uma que você nunca iria amar de verdade. O que Rodrigo não percebeu enquanto ficava ali parado em choque era que Marina tinha acordado. Ela estava sentada na cama, o lençol puxado até o peito, os olhos arregalados, ouvindo cada palavra que saía daquele celular no viva-voz. Cada palavra era uma facada. Dívida falsa. Forjou tudo. Prostituta contratada. Nunca iria amar de verdade. As lágrimas começaram a escorrer silenciosas pelo rosto dela. Rodrigo ainda estava de costas, a mão
passando pelos cabelos em desespero. Isabela, você está me dizendo que eu forcei uma mulher inocente a se casar comigo por uma dívida que não existia? Isabela suspirou como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Você não forçou nada. Ela aceitou o acordo. E funcionou perfeitamente, veja só. Você tem sua esposa de fachada, ela tem a casinha dela quitada. Todos felizes. Use ela bem nesses meses que restam e depois mande de volta para a favela dela. Foi quando Marina não aguentou mais. Ela soltou um soluço abafado, tentando segurar, mas não conseguindo. Rodrigo se virou de um pulo, viu ela ali, destruída, e seu coração parou. O celular caiu da mão dele. Marina. Ela já estava levantando da cama, puxando o vestido que estava jogado na cadeira, colocando por cima da cabeça com as mãos tremendo violentamente. Marina, espera, deixa eu explicar. Rodrigo tentou se aproximar, mas ela recuou como se ele fosse queimá-la. Não encosta em mim. A voz dela saiu quebrada, cortante. Tudo foi mentira, tudo. Meu pai não devia nada, você não precisava de mim. Eu me vendi por nada. Rodrigo balançou a cabeça desesperado. Não foi assim. Eu não sabia, Marina. Eu juro que não sabia. Marina riu, mas era uma risada sem humor, cheia de dor. Não importa, Rodrigo. Sabia ou não sabia, o resultado é o mesmo. Eu sou a idiota que acreditou que você... Ela não terminou. Apenas pegou a bolsa e correu para a porta. Rodrigo foi atrás dela, mas Marina foi mais rápida. Ela trancou-se no banheiro e ele podia ouvir os soluços do outro lado. Marina, por favor, abre a porta. A gente conversa. Silêncio. Depois, a voz dela baixa e definitiva. Vai embora, Rodrigo, me deixa em paz. Rodrigo socou a porta com frustração, depois encostou a testa na madeira. Eu não sabia da dívida, mas o que aconteceu ontem à noite... Aquilo foi real. Você sabe que foi. Marina não respondeu. Rodrigo esperou mais 5 minutos, mas quando ficou claro que ela não ia sair, ele voltou para o quarto, pegou uma calça e uma camisa e saiu batendo a porta. Assim que Marina ouviu a porta da suíte bater, ela saiu do banheiro. Pegou o celular com as mãos tremendo e ligou para Cláudia. Clau, preciso sair daqui. Agora. A amiga que estava tomando café no restaurante do resort deixou tudo e subiu correndo. Quando entrou no quarto e viu o estado de Marina, olhos inchados, ainda de vestido amassado, descalça, ela não precisou perguntar nada. Apenas abraçou a amiga enquanto ela desmoronava. Ele me usou, Chloe. A dívida era falsa. Tudo era falso. Cláudia sentiu a raiva ferver. Aquele filho da... Mas Marina balançou a cabeça. Não importa mais. Eu só quero ir embora. Foi Vicente quem ajudou na fuga. O motorista apareceu na porta 15 minutos depois, enviado por Cláudia. Quando viu Marina naquele estado, o coração do velho doeu. Mocinha, o que aconteceu? Marina não conseguiu responder, apenas balançou a cabeça. Vicente entendeu. Cláudia me contou. Vou levar vocês para o aeroporto. Tem um voo para São Paulo às 11h30. Marina pegou um papel e uma caneta da mesa. Escreveu com a mão tremendo tanto que as letras mal eram legíveis. Obrigada por me mostrar que amor existe, mas você merece alguém melhor que uma mentira. Me esqueça, Marina. Ela deixou o bilhete em cima do travesseiro, onde horas atrás tinha sido tão feliz, e saiu daquele quarto sem olhar para trás. No caminho para o aeroporto, Marina olhava pela janela sem ver nada. Cláudia segurava a mão dela, sem saber o que dizer. Vicente dirigia em silêncio, mas pelo retrovisor ele via as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto da moça que tinha aprendido a respeitar. Quando chegaram ao aeroporto, ele ajudou com as malas e antes de Marina entrar, ele a puxou para um abraço rápido. Mocinha, eu trabalhei 5 anos para aquele homem. Ele nunca riu, nunca sorriu, nunca viveu de verdade. Até você aparecer. Marina olhou para o rosto bondoso de Vicente. Mas não foi real, seu Vicente. Foi tudo baseado em mentira. O motorista balançou a cabeça. O começo foi mentira, mas o que eu vi entre vocês esses últimos dias... Aquilo era verdade, mocinha. Mais verdade do que qualquer coisa que eu já vi. Marina não respondeu. Apenas abraçou ele de novo e entrou no aeroporto.
Rodrigo só voltou para a suíte às 2 da tarde. Tinha passado horas andando pela praia, tentando processar tudo, tentando descobrir como consertar aquilo. Quando abriu a porta do quarto, ele sabia que encontraria vazio. Mas ver a cama arrumada, as gavetas abertas e vazias, o silêncio absoluto, foi como levar um tiro no peito. Ele viu o bilhete em cima do travesseiro, pegou com as mãos tremendo e leu. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Me esqueça. As 2 palavras que ele menos conseguia obedecer. Rodrigo se sentou na beirada da cama, ainda segurando o papel, e pela segunda vez em 24 horas ele chorou. Mas dessa vez não era de alívio. Era de desespero, porque ele tinha finalmente encontrado alguém que o fazia querer viver de novo, e tinha perdido antes mesmo de entender o que tinha. Rodrigo Almeida não saiu da suíte por 3 dias. Vicente batia na porta trazendo comida, que voltava intocada. O motorista ligava para Cláudia dando notícias, e ela repassava para Marina. Ele está destruído, Mari, Cláudia dizia do outro lado da linha. Marina, trancada no quarto da casa da Penha que quase tinha perdido, enxugava as lágrimas. Eu também estou, Clau, mas não muda nada. Tudo começou com mentira, e desligava antes de começar a chorar de novo. Mas no 3º dia, algo mudou. Vicente entrou na suíte sem pedir licença. Encontrou Rodrigo sentado no escuro, barba por fazer, olheiras fundas, segurando aquele bilhete amassado. Chega, Vicente disse, abrindo as cortinas de uma vez. A luz do sol invadiu o quarto e Rodrigo fechou os olhos com força. Vicente, sai daqui. O motorista cruzou os braços. Não, eu aguentei 5 anos vendo o senhor se destruir depois que a Camila morreu. Não vou ficar quieto vendo o senhor perder o amor da sua vida de novo. Rodrigo riu sem humor. Amor da minha vida? Ela me odeia, Vicente, e com razão. Vicente foi até ele e puxou o bilhete da mão dele. Ela escreveu, obrigada por me mostrar que amor existe. Isso não é carta de alguém que odeia, é carta de alguém com o coração partido. Rodrigo levantou os olhos vermelhos. E o que você quer que eu faça? Ela não atende minhas ligações, bloqueou meu número. Vicente jogou uma camisa limpa no colo dele. Vai perder o amor da sua vida igual perdeu a Camila? Vai deixar o medo e o orgulho decidirem de novo? Aquelas palavras acertaram Rodrigo como um tapa na cara. Ele se levantou devagar, pegou a camisa. Mesmo que eu vá atrás dela, como eu provo que é verdade? Como eu mostro que não é só culpa ou pena ou... Vicente sorriu. O senhor vai saber na hora, patrão. O coração ensina. Rodrigo olhou para o espelho, viu o homem destruído que tinha se tornado e tomou uma decisão. Liga para o piloto. Quero estar em São Paulo em 2 horas. Vicente já estava com o telefone na mão antes mesmo dele terminar a frase. Mas antes de ir atrás de Marina, Rodrigo tinha uma conta a acertar. Ele foi direto do aeroporto para o apartamento de Isabela em Moema. Bateu na porta com tanta força que a vizinha abriu a janela para reclamar. Isabela abriu com um sorriso presunçoso. Rodrigo, que surpresa! Ele entrou sem ser convidado. E o sorriso dela morreu quando viu a fúria nos olhos dele. Você não me protegia, Isabela. Você me aprisionava. Isabela deu de ombros. Eu te salvei de sofrer de novo. Rodrigo riu, mas era uma risada amarga. Você me condenou a não viver, mas acabou. Eu te quero longe da minha vida, longe da minha família. Se eu descobrir que você chegou perto da Marina de novo, eu... Ele não terminou a ameaça, apenas virou as costas e saiu, batendo a porta com tanta força que o quadro da parede caiu. No dia seguinte, Marina estava dando aula para a turma do 3º ano da escola municipal onde trabalhava. Eram 10 da manhã de uma terça-feira, e ela tentava explicar tabuada para 30 crianças agitadas. Mas sua mente estava longe, presa em Porto de Galinhas, em braços que a seguraram com cuidado, em palavras sussurradas no escuro. Professora Marina, uma menina chamou. Tem um homem na porta. Marina virou e sentiu o coração parar. Ali estava Rodrigo Almeida, de terno amarrotado, barba por fazer, olhos vermelhos, parado na porta da sala de aula. Todas as crianças viraram para olhar. A diretora apareceu atrás dele. Senhorita Marina, esse senhor insiste em falar com a senhora.
Rodrigo entrou na sala antes que a diretora pudesse terminar. 30 pares de olhinhos curiosos observavam cada movimento. Marina ficou pálida. Rodrigo, o que você está fazendo? Aqui? Ele parou no meio da sala, respirando com dificuldade, como se tivesse corrido 1 quilômetro. Eu vim buscar minha esposa. As crianças fizeram em coro. Marina sentiu as bochechas pegarem fogo. Sai daqui, você não tem direito... Mas Rodrigo já estava ajoelhando. Ali mesmo, no chão sujo da sala de aula, na frente de 30 crianças, da diretora, de 2 professores que tinham vindo ver o que era aquela confusão. Um menino de uns 8 anos levantou a mão. Tio, você ama a tia Marina? Rodrigo olhou para o menino, depois olhou diretamente nos olhos de Marina. Com cada pedaço da minha alma. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Marina antes mesmo dela poder impedir. Rodrigo, para... Ele balançou a cabeça. Não, você vai me escutar. Marina Oliveira, eu era um morto-vivo antes de você. 5 anos apenas existindo, sem viver de verdade. Você me ressuscitou, me fez rir de novo, me fez sentir de novo, me fez querer acordar de manhã de novo. Ele tirou o contrato do bolso interno do paletó, aquele maldito contrato de 80 páginas que tinha começado tudo. A dívida era mentira, o contrato era mentira, mas o que eu sinto por você é mais real que qualquer coisa que já vivi. E na frente de todos, Rodrigo começou a rasgar o contrato, página por página, rasgando em pedaços pequenos que caíam no chão como confete. As crianças aplaudiram. Marina estava paralisada, lágrimas escorrendo sem conseguir acreditar no que estava vendo. Quando ele terminou de rasgar a última página, Rodrigo respirou fundo. Casa comigo de novo, Marina. Sem papéis, sem mentiras, sem contratos, só amor. Amor verdadeiro, do tipo que você sempre acreditou que existia. Porque existe, e eu encontrei com você. O silêncio na sala era absoluto. Até as crianças mais agitadas estavam quietas, esperando. Marina olhou para aquele homem de joelhos no chão, cercado, de papéis rasgados, olhos cheios de lágrimas, coração exposto para todo mundo ver. Você quebrou a regra do contrato, ela sussurrou. Rodrigo sorriu, e era o sorriso mais lindo e verdadeiro que ela já tinha visto nele. Eu quebrei todas as regras por você, Marina, todas. Uma menina gritou lá do fundo, fala sim, tia. E então todas as crianças começaram a gritar juntas, fala sim, fala sim, fala sim. Marina olhou ao redor. Viu Cláudia parada na porta com as mãos no rosto chorando. Viu Vicente atrás dela com um sorriso enorme. Viu a diretora limpando os óculos emocionada. Ela olhou de volta para Rodrigo e pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. Levanta daí, Rodrigo Almeida! Ele se levantou incerto, com medo do que viria. Marina deu 2 passos em direção a ele e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Sim, 1000 vezes sim. A sala explodiu em aplausos e gritos. Rodrigo a pegou no colo, girando ela no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a beijou, as crianças fizeram eca, mas estavam sorrindo. 6 meses depois, a igreja Nossa Senhora Aparecida, na zona leste de São Paulo, estava lotada. Marina entrava no altar de vestido branco de verdade, dessa vez escolhido com calma, com renda delicada e uma cauda pequena. Quem a levava até o altar era Vicente, que ela tinha pedido para ser seu padrinho. O pai dela teria orgulho. O velho motorista sussurrou antes de entregá-la para Rodrigo. Cláudia era a madrinha, chorando igual criança. A mãe de Rodrigo estava na primeira fila, um sorriso genuíno no rosto depois de conhecer Marina de verdade. Isabela não tinha sido convidada. E quando o padre perguntou, aceita Rodrigo como seu legítimo esposo? Marina não hesitou nem um segundo. Aceito. Que Rodrigo, dessa vez olhando nos olhos dela como se ela fosse a única pessoa no mundo, disse, o aceito mais verdadeiro da vida dele. A festa foi na escola onde Marina trabalhava, porque ela insistiu. Foi onde tudo recomeçou de verdade, ela disse. As crianças corriam entre as mesas, Vicente dançava com Cláudia. A mãe de Rodrigo conversava animada com as professoras. Rodrigo não soltava a mão de Marina, nem para cumprimentar os convidados.
Com medo que eu fuja? Ela brincou. Ele a puxou para mais perto. Com medo de acordar e descobrir que é sonho. Marina beijou ele ali mesmo, na frente de todo mundo. Não é sonho, é real. Finalmente real. 3 anos depois, Marina estava sentada na sala da casa nova em Pinheiros, uma violão no colo cantando baixinho. Aos seus pés, uma menina de 2 anos com cachinhos castanhos tentava imitar a mãe, batucando em uma panela. Ela puxou a mãe no talento, Rodrigo disse entrando pela porta. Eram 6 da tarde, não 10 da noite como costumava chegar antes. Marina sorriu. Chegou cedo hoje. Rodrigo largou a pasta, pegou a filha no colo que gritou papai e se sentou ao lado da esposa. Aprendi que existem coisas mais importantes que reuniões. Ele beijou a testa de Marina, depois a bochecha gordinha da filha. Aprendi que o que importa é estar em casa. Marina apoiou a cabeça no ombro dele, a filha entre os dois, e fechou os olhos. Cheguei em casa, Rodrigo sussurrou. E era verdade. Depois de 5 anos perdido na escuridão, Rodrigo Almeida tinha finalmente chegado em casa. E o nome dessa casa era Marina.